Umbanda de Vila Luz, casa do Pai João. Sofia, acende essa luz aqui. Sejam bem-vindos à nossa casa mais uma vez. A gente está esperando a visita do Pai Silvio, que está chegando, né? Tinha convidado, e aí ele vai estar presente hoje conosco na nossa gira. Mas antes dele chegar, a gente vai conversando, fazendo a nossa prédica. Hoje, a nossa gira com os pretos velhos, a última gira de preto velho do ano. E a última gira de preto velho, ela tem um significado muito importante para nós. Além de preto velho ser uma entidade tão querida na nossa casa, né? É importante lembrarmos que o templo de Umbanda de Vila Luz se casa do Pai João. Então, por mais que o Pai João não seja o dono da casa, né, que a casa é do Caboclo Itaguaí Sul, mas o Pai João é o preto velho da nossa casa e ela é a entidade mais próxima que está no nosso dia a dia. Para quem é médico aqui sabe, sempre, quase toda quarta-feira ele está aqui. Então, é uma entidade muito importante para nós. Então, só por isso já seria uma grande alegria termos a nossa gira com os pretos velhos. Porém, essa gira de preto velho sempre está próximo do dia 2 de novembro. 2 de novembro, que foi quarta-feira passada, que é dia de finados. Um dia que nem é tão antigo assim. Remonta ali mais ou menos dos anos 1800, 1900, até meados de 1900, aonde a Igreja Católica, é uma data católica mesmo. Tá? Por mais que exista sim alguma figura do paganismo, mas ela é muito mais católica do que pagã. Porque no dia 1º é o dia de todos os santos. Então no dia 2 de novembro é o dia daqueles que morreram, que se foram e são os nossos entes queridos. Então, o dia 2 de novembro é considerado o dia de finados. Hoje, na nossa gira, acho que o papel está passando aí, não sei se passou, mas se ainda não passou, vão anotando, não tem problema, até o final da gira, coloquem os papéis com o nome de todos os entes queridos que se foram de vocês, para que a gente faça a vibração. Se estiver faltando depois, a Ivete distribui mais papel, mas não esqueçam de colocar. E mesmo assim, na hora da oração, mentalizem aqueles que se foram. Quando nós falamos em alma dentro da Umbanda, muita gente liga com a linha de preto velho. A linha de preto velho não é uma linha de alma. É lógico que os pretos velhos são considerados almas, assim como os caboclos também, baianos, boiadeiros, todos aqueles que se foram. Mas quando nós falamos em linha das almas, é diferente de preto velho. Linha das almas são daqueles que se foram, que tiveram contato conosco, os nossos ancestrais. Pai, mãe, vô, vó, tio, tia. E não só os ancestrais, mas mesmo o filho que tenha desencarnado, um irmão mais novo. Hoje é um dia para que a gente eleve o nosso pensamento e faça as nossas orações para essas pessoas. Aqueles que conviveram conosco, aqueles que estavam conosco até outro dia e quis o Pai Oxalá que eles fossem fazer sua morada na Ruanda. Então são essas almas ao qual nós pedimos no dia de hoje. Então esqueçam de anotar. E aí eu separei, nessa prédica de hoje, sobre qual assunto eu poderia falar. E eu resolvi falar, então, do conceito de morte para nós umbandistas. Porque muito se fala de várias outras religiões, mas para o umbandista, como que funciona? Tem missa de sétimo dia? Tem ritual de sétimo dia? Como funciona isso? É importante nós falarmos que, como religiões espiritualistas, e fazemos parte de uma religião espiritualista, e aí nós temos dois grandes aspectos importantes. Um deles é o kardecismo e o outro deles é o candomblé, porque os dois vão divergir muito no assunto morte. Enquanto o kardecista existe a reencarnação, para o candomblé, por mais que alguns candomblecistas hoje acreditem em reencarnação, mas o candomblé em essência não tem reencarnação. Então a Umbanda está nesse grande meio. E aí o que a Umbanda prega? Sim, acreditamos em reencarnação. Então o nosso ente querido que se foi hoje, ele voltará amanhã, como nós voltaremos amanhã, como o nosso hoje. Ontem nós somos outro espírito, o mesmo espírito em outro corpo. Nós acreditamos nisso. Para nós, como seres espiritualistas, devemos entender a morte como alegria e nunca como tristeza. Por quê? Porque é muito egoísta quando nós pensamos na morte, que morreu, acabou. É mentira. Se a gente acreditasse que morreu, acabou, o que a gente está fazendo aqui em plena segunda-feira? A gente vai falar com um monte de espírito daqui a pouco que se foi. Então, não é que morreu, acabou.
E o nosso egoísmo nos faz com que pessoas que a gente ame, que às vezes tem uma doença ou tem um problema, a gente queira aprender. Eu lembro muito bem de uma psicografia que a gente recebeu aqui, que o Espírito falava: agora eu estou melhor, que agora eu não sinto mais dores, eu não tenho mais a limitação. Então seria muito egoísta que nós, seres humanos, ficássemos chorando a limitação de uma pessoa. Eu queria tanto que aquele meu pai estivesse aqui, mas sabe que o pai estava doente. Não é muito melhor que agora ele esteja na pátria espiritual e bem de saúde? Pai, mas a gente sente falta do contato, a gente sente falta do cheiro, a gente sente falta da voz. É uma verdade, mas não que isso não possa ser sentido de outra forma. Eu não convivo com todas as pessoas que eu amo no meu dia a dia. E quando eu falo no meu dia a dia, eu falo dentro da minha casa. Hoje na minha casa eu moro eu e minha esposa, mas os meus pais não moram comigo, minha avó não mora comigo, e outras pessoas que eu amo também não moram. Mas isso não faz com que eu tenha menos amor. Eu não sinto o cheiro do meu pai, da minha mãe, da minha avó, eu não ouço a voz deles todos os dias, mas isso não diminui o amor que eu tenho por eles. Então entendermos que a morte é uma oportunidade, principalmente para que a gente entenda de que agora não existe mais a limitação da carne. E o principal, que é que o espírito é imortal. Eu até falei isso num programa de rádio que eu fiz e volto a dizer. Talvez vocês tenham visto, a maioria, para quem não viu, o Rodrigo não viu, que é o filme da Disney, que é A Vida é uma Festa. Mas aquilo é muito interessante. Por quê? Enquanto existir lembrança, está vivo. Para nós, o ritual das almas é muito doído, porque nós temos médiuns que estavam aqui até alguns anos atrás e hoje não estão. Nós sentimos falta, e eu falo que quando a gente perde o médium é pior, porque a minha tia que trabalhava aqui desencarnou, eu sinto falta dela, mas não é só dela, eu sinto falta dela e de mais umas 10 entidades que ela trabalhava. Mas minha tia e todas as pessoas que nós amamos vai continuar viva enquanto nós lembrarmos dessas pessoas. O que nos ensinou, o que nos falou, o que nos mostrou. Esse é o legado, é isso que vale. Então, para a Umbanda, a morte não existe. O que existe para nós é uma transição e uma oportunidade de continuarmos podendo ver, sentir, ouvir. Tudo isso existe, porque nós acreditamos nisso. E não é papo de conforto não, hein, gente? O Pai Léo está falando isso, ele não chora. Já chorei muito. De vez em quando ainda choro a morte daqueles que foram, por mais que eu seja um médium, que tenha evidência e possa ver uma vez ou outra. É diferente, mas o importante não é não chorar. Isso também é uma bobagem. No kardecismo não pode chorar, não pode sentir falta. Isso é bobagem. Como que você não vai sentir falta de alguém que você ama? Eu acho que você sente. Agora, essa falta, esse amor, não pode vir culminado da tristeza. Por mais que doa, nós temos que ter certeza. Eles estão num lugar melhor, eles estão aqui conosco e principalmente Deus nos dá uma grande oportunidade para que a gente possa estar cada vez mais próximos e sentir dentro do coração. Então, já falando filosoficamente, mas teologicamente, a Umbanda também cultua o sétimo dia. Para quem é médium de Umbanda, quem tem suas entidades, existe um ritual fúnebre, que é um ritual que se faz no balaio, onde bota-se no balaio todas as coisas e os pertences das entidades, que é o ritual mais triste que vocês podem ver na vida de vocês, mas a Umbanda acredita nisso, como a Umbanda também acredita que com 90 dias também é feita uma passagem, mas para a Umbanda não existe tempo. Um espírito não tem tempo para ser acordado. Quanto tempo um espírito, depois que morre, ele pode entrar em contato conosco? Pode ser 1000 anos, como pode ser 1 minuto. O que vai diferenciar isso? Se aquele espírito está pronto para esse contato. E número 2, que esse que é o mais difícil, se nós estamos prontos. Uma mãe, um filho, um pai, se for, o que ele menos quer é ver você ruim. Então ele não vai entrar em contato conosco quando isso nos fizer mal. Quando a gente entende a morte e a gente espera isso com alegria, aí sim eles entram em contato conosco. Tá bom? Então é assim que a Umbanda vê a morte, como uma alegria, como uma oportunidade, como uma reencarnação e principalmente como essa forma de entender que a morte é uma mentira, que o plano espiritual existe e nós estamos aqui para trabalhar com eles. Tá bom? Como